projeta fazer uma contratação bombástica para o meio do ano. Flamengo de olho no atacante Antony. O Flamengo analisa uma proposta de empréstimo por 1 ano ao Manchester United pelo atacante Antony. E o sonho que pode virar realidade. Jornalistas de todo o Brasil repercutem possível construção do novo estádio do Flamengo. O pontapé inicial que o Flamengo dá no projeto de construir seu próprio estádio. E o Flamengo começa a preparação para a partida decisiva deste sábado contra o Fluminense. O Flamengo do Tite está a 10 jogos sem sofrer gols. É de preparação para o decisivo Fla-Flu deste sábado no Maracanã. O Gabigol volta aos treinos do Flamengo e será relacionado para a partida deste sábado contra o Fluminense. Essa e outras notícias mais você encontra aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quarta-feira. Chega mais, nação, muito bom dia para todos vocês. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo aqui no nosso canal. Meus amigos, tem muita informação importante para a gente analisar. E o Antony no Flamengo, será que pode acontecer essa negociação? Tem a volta do Gabigol nos treinos do Flamengo, a preparação do Mengão para a partida decisiva deste sábado contra o Fluminense. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo, mas antes faz o seguinte, chega aqui naquela moral de sempre, explodindo o dedo no like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no nosso canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e as informações do Flamengo para vocês. E você que está aí acompanhando nossos vídeos nessa manhã de quarta-feira, escreva nos comentários qual cidade você assiste nossos vídeos, se você é do Rio de Janeiro, se você é do Amapá, se você é do Amazonas, do Pará, se você é do Acre, se você é do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Escreva nos comentários pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral. E o seguinte, presta atenção, com a volta do Gabigol nos treinos, você acha que o Gabigol merece uma nova oportunidade pelo técnico Tite para poder mostrar o seu potencial, se deve voltar ou não como titular? Escreva nos comentários e deixe a sua opinião. Vamos pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos desse vídeo aqui ao canal da Flá TV, ao canal do Vene Casagrande, ao canal do João Guilherme. Link na descrição como créditos. Vamos juntos então na manhã desta quarta-feira analisar as últimas informações do Flamengo. Jornalistas de todo o Brasil estão impressionados com o Flamengo após a vitória em cima do Fluminense por 2-0. Agora tem a partida de volta e o técnico Tite já começou a preparação para essa partida. Vamos analisar a imprensa falando sobre isso. Está se preparando para o jogo de volta da Semi, né? Contra o Fluminense e bateu novos recordes defensivos com o Tite. Cadê? O Flamengo finalmente parece ter encontrado o equilíbrio que precisava. A era Tite tem sido melhor do que os rubro-negros esperavam e a atuação do time tem cada dia mais sido ofensiva. No Fla-Flu, a equipe quase não deu espaço para o tricolor em campo. A questão é o time que se defende, a forma que se defende e essa solidariedade que eles têm em conjunto, o coletivo que se falou para jogar, mas também para defender. Então, por isso que a gente bate muito na questão do equilíbrio, né? De não tomar gol é importante, quanto menos gol tomar é importante. Com 24 jogos no comando do Flamengo, contando o ano passado e esse ano, Tite é o técnico com a menor média de gols sofridos, 0,5. É como se a sua equipe sofresse um gol a cada 2 partidas. E não é à toa que o time está a 10 jogos sem sofrer gol, além de ser destaque no ataque. O técnico também tem feito a equipe ficar com a cara dele e fazer jogadores ganharem destaque, como é o caso de De La Cruz. O jogador já mostrou ter visão de jogo, além de criatividade e facilidade no toque com as 2 pernas, mas já revelou que seu ponto forte é a perna esquerda. O atleta ainda não marcou com a camisa do Flamengo, mas está treinando para aprimorar seus feitos. Vai ser muito difícil, então uno tiene que mentalizarse, va a ser una semana muy linda, porque incluso lo que es por fuera del juego, internamente hay una competencia por querer jugar que es muy importante.
Mesmo com a vantagem e esse equilíbrio na equipe, o time já voltou aos treinos com foco total na partida de volta. Ayrton Lucas e Eric Pulgar, que saíram do último jogo com dores, ficaram apenas na academia e devem ser reavaliados nesta terça. Já Gabigol voltou a treinar com o grupo e Wesley fez atividade separado do elenco. A equipe tem o resto da semana livre para se preparar para o clássico e tentar repetir o bom desempenho do time. Muito bem, e aí falando, como é que é o apelido dele? De quem? Nico? Não, em falar nisso, eu assisti essa entrevista do Nico para ter... Esse é o apelido De La Cruz, gente. Apelido não, primeiro nome, ele disse nessa entrevista que ele prefere ser chamado de Nico. É mesmo? Então eu vou respeitar o desejo do Nico. A partir de hoje só falo Nico. O Nico, então, é o De La Cruz neste programa, falado por Vene Casagrande. Pedrosa, você vai seguindo o De La Cruz? De La Cruz. Beleza, eu também. Nico De La Cruz. Tá bom, a gente se completa, pô. É isso. Você gostou dessa entrevista dele, Vene? Eu também. Eu gostei dessa entrevista, inclusive teve uma parte que me chamou muita atenção quando o jornalista perguntou ao De La Cruz se ele é ambidestro. E ele falou, não me acho ambidestro. O que eu faço é trabalhar a minha esquerda desde criança. Desde criança eu entendo que eu preciso evoluir a minha perna esquerda e eu faço esse trabalho. Sensacional. Isso mostra que aqueles que falam assim, não, o Gabigol não vai chutar com a direita porque ele é um jogador já experiente, não tem como aprender. Muito pelo contrário, é só ele trabalhar que ele vai evoluir. Onde eu quero chegar? O jogador ele precisa entender o que ele precisa evoluir, trabalhar isso e evoluir. É assim que funciona. É claro assim que a intervenção, vamos dizer assim, quando a criança, na educação motora, quando ela é pequena, para você adquirir aquela qualidade é muito mais fácil do que quando você é maior. Assim como também no nosso cérebro. Para a gente aprender, por exemplo, uma nova língua, é muito mais fácil a gente aprender. Quando a gente é criança, tudo é mais esponja do que quando a gente cresce. Mas também, se você começar a treinar já depois de velho, vamos dizer assim, né, de mais velho, você vai melhorar. Quer um exemplo? Existia um meia no Vasco que jogava muito, inclusive, o Moraes. O Moraes, ele sempre teve facilidade, mas ele nunca foi ambidestro. E aí ele teve uma lesão muito grave em uma das pernas. Durante essa lesão, ele percebeu que ele teria que jogar um pouco mais com a perna que não é dominante. O Moraes, depois de velho na carreira dele, virou ambidestro. Moraes meia, que foi até para a seleção brasileira. Hoje ele mora jogava no muito. Nordeste. Não sei. Não ele sei. é amigo do Juninho. Que ele legal. É da mesma idade jogava dele. Muito. Jogava E ele é bola. ambidestro. Mas sabe o que a gente trabalhou tem que depois chamar de velho. atenção? É esse pensamento do atleta. Ele simplesmente pensa assim, eu preciso evoluir, então eu vou fazer esse trabalho. Ele não para e pensa assim, já aprendi tudo que eu tinha que aprender, então é assim que eu sou. É isso. Então, assim, tem que bater palma para o espírito dele de, enfim, melhora, né? De melhora, Perfeito. de querer evoluir sempre. E, de fato, se a gente parar e analisar, quando ele joga, ele parece ambidestro. Mas se ele não se considera, ok, vamos respeitar. Talvez tenha uma humildade aí, né? Eu acho que tem, porque pra mim, o que é o ambidestro perfeito, digamos assim? É o cara que conduz com a perna que teoricamente não é a dominante. E eu já vi o De La Cruz conduzindo com a direita e com a esquerda da mesma forma. E isso é muito importante no futebol atual, porque tudo é importante na hora de dominar, na hora de levantar a cabeça, na hora de virar uma bola. Se você tem facilidade com as duas pernas, que a gente fala muito do Tietê aqui, cara, o campo fica muito mais tranquilo para você receber em qualquer espaço e fazer qualquer movimentação. Vene, e o Gabigol? Tá de volta mesmo? O Gabigol ele está evoluindo, ele está se recuperando de uma lesão muscular. Ontem, por exemplo, na reapresentação, ele trabalhou uma parte com o elenco e outra parte sozinho. A tendência é que seja relacionado novamente no sábado, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Mas ele vai ser relacionado. A gente sabe que mesmo se ele ficasse à disposição, ele não seria titular, porque hoje a preferência do Tite é o Pedro. E outra, o Pedro está fazendo por onde para merecer essa titularidade. Eu acho que o Gabigol ele vai ter que correr muito atrás para um dia o Tite pensar em colocar o Gabigol como titular novamente. Então o Gabigol, aqueles que querem ver o Gabigol como titular, vão ficar apenas querendo, porque o Gabigol só vai ter oportunidade mesmo no segundo tempo ali, com a ausência do Pedro. Olha, o Arrascaeta, então, é o único remanescente daquela geração, né? E o Vinícius cobrou tanto renovação por aqui, ô Lucas Pedrosa. E aí a gente está normalizando um Gabigol no banco de reservas, sendo a opção do banco de reservas e sem chilique de ninguém.
Mas isso é muito culpa do Pedro, né? Culpa no bom sentido, porque se o Pedro não tivesse jogando metade aí do que ele tá jogando, ele com certeza estaria no banco, porque a pressão, a gente viu nesse Campeonato Carioca, que quando o Gabigol tá no banco, a pressão pro cara que tá jogando é sempre muito grande. E aí eu só tenho que parabenizar e dar méritos ao Pedro, que assume essa camisa 9, que assume essa posição de centroavante, e desde lá então, ele inclusive passou o Gabigol como maior artilheiro da história do Maracanã Novo. Então o Pedro tá jogando muita bola e não é demérito do Gabigol, é mérito do Pedro. O Gabigol tá no banco não é porque o Gabigol tá mal, porque o Gabigol não tá conseguindo jogar, é porque o Pedro tá jogando demais. E isso tem que ser destacado. Eu acho que a gente está vivendo o último ano do Gabigol com a camisa do Flamengo. Isso não é uma informação. Não isso é informação, opinião, isso né? é meu achismo, minha opinião. Por quê, Vene? Eu vou levar em consideração o Gabigol, por exemplo. Eu duvido que ele vai aguentar ficar no banco de reservas até o fim da temporada. O contrato dele acaba em dezembro. Eu duvido também que o Gabigol aceite uma renovação de contrato com um tempo menor daquilo que havia sido acordado verbalmente com a diretoria do Flamengo, que seria por mais 5 anos de contrato. Então eu estou levando em consideração isso tudo, e com o Tite eu não consigo ver o Gabigol tendo muitas oportunidades. Ainda mais com o Pedro voando, como a gente mencionou aqui. Então eu acho que talvez o torcedor do Flamengo tenha que desfrutar esse último ano aí do Flamengo, tendo o Gabigol no clube. Gustavo Zupac, olhando para esses números e vendo essa defesa tão sólida, e como o técnico Tite também gosta de trabalhar essa parte do campo, isso aproxima muito o Flamengo de grandes títulos em 2024? Aproxima o Flamengo de brigar por eles, que é o que o Flamengo não conseguiu fazer na última temporada, né? O Flamengo ficou distante de brigas que a gente imaginava que ele confortavelmente estaria, né? Porque a gente não é capaz aqui de dizer quem vai ganhar o campeonato, mas a gente imagina que o Flamengo esteja brigando por eles, e o Flamengo não brigou pelos campeonatos. Então, não ganhar o campeonato, às vezes, é algo que o clube não é capaz de controlar. Agora, não brigar por eles, um clube com a ambição do Flamengo e o projeto esportivo desse tamanho, isso não pode acontecer. Então, ter um time equilibrado, ter um time competitivo, ter um time intenso com e sem bola, aproxima o Flamengo dessas expectativas, de estar brigando pelos títulos. Vai ganhar ou não, é um outro passo da história que, às vezes, nem o próprio Tite é capaz de controlar. E eu acho curioso, e é importante a gente falar sobre isso, que quando a gente fala dos números defensivos do Flamengo, dos jogos do Rossi sem sofrer gols, um gol só sofrido na temporada inteira com o time principal, às vezes dá a impressão de que a gente fala que o Flamengo está se defendendo melhor ali atrás. Mas não é exatamente isso que está acontecendo. Porque se defender bem, aquele velho papo de treinador, se defender bem, começa lá na frente. E eu acho que essa é a grande mudança de mentalidade do Flamengo de 23 para 24. A gente falou um pouco sobre isso ontem no Sport Center. Então, é um time que tem se comportado e tem melhorado nisso jogo após jogo, né? Tem se comportado cada vez melhor sem bola desde o primeiro instante, da primeira pressão lá em cima, a ponto de exigir menos do seu sistema defensivo. E quando exigido, e foi pouco exigido até aqui na temporada, trabalhou muito bem com os jogadores que tem. Então, acho que de uma maneira mais ampla, é um time que se defende melhor. É diferente de um time que tem uma defesa melhor. O Flamengo se defende melhor roubando a bola. Não tem melhor maneira de você se defender do perigo adversário do que a bola estar debaixo da sua asa. E o Flamengo tem conseguido roubar a bola de maneira mais rápida, cada vez mais intensa. Isso facilita não só para você se defender, mas para você atacar. Porque ao roubar a bola, o Flamengo pega sistemas defensivos menos organizados e encontra mais espaço para ganhar os jogos também. Às vezes eu gosto, André, de comparar outros esportes, mesmo que seja uma comparação que possa não funcionar, mas pegando como exemplo o boxe. A nossa geração pegou o Mike Tyson, que ganhava de todo mundo por nocaute, mas tinha as suas... Ele vai lutar com um youtuber agora. Pelo amor de Deus. Perigoso. Você viu que ele tá fininho, tá fininho. Às vezes, quando eu trago algumas coisas, não é ele o Kleber gosta. Bambam que ele vai lutar. Não. É o Paul, não sei o que é o Paul, Jack Paul. Não é nosso assunto principal. Não falarei mais sobre boxe e Pulp Fiction. Eu temo por ele. Pelo rapaz. Sim, mas então, ele no auge, Mike Tyson, quando lutava contra pessoas que sobreviveriam contra ele tinha suas falhas, que era assim, depois de 6 rounds já não é mais o mesmo. Se você sobreviver, você pega uma luta de igual para igual com ele, com o jogo rolando. O Flamengo lá atrás era assim, 5 gols, 4 gols, mas... tinha falhas defensivas. Floyd Mayweather, por sua vez, não dava chance ao adversário. Esse é gênio. O pessoal batia e não sei.
O Flamengo com essa defesa vira Floyd Mayweather? Hã? Você entendeu o que eu quero dizer? Assim, você não consegue depois de 6 rounds, você não tem esse porquê. Eu acho que você fez depois isso. de 6 rounds, Eu acho que não você vai fez de dar. propósito, porque o Floyd Mayweather fica nas redes sociais mostrando bolo de dinheiro. Eu nem sabia. Então ele esbanja esse orçamento que ele tem. Eu não fui tão profundo. E o Flamengo não faz isso, claro, de maneira tão gráfica, mas né, é só você olhar o time, tá aí esbanjado o orçamento que o Flamengo merecidamente pode utilizar hoje para reforçar o seu time de futebol. Então eu acho que você foi por aí, talvez inconscientemente. Totalmente. Né? Mas é o que o Gustavo falou, o Flamengo se defende bem como equipe, o momento sem a bola, que é uma expressão bastante utilizada atualmente para falar sobre as capacidades diferentes dos times se defenderem, tem sido muito bom. E é um problema do Flamengo há muito tempo, especialmente os times do São Paulo, sem dúvida, e do Vitor Pereira, na maior parte do tempo, acho que sim, apresentavam problemas no momento sem a bola. E eram situações diferentes, mas o Flamengo ficava muito exposto. Assim, acho que o time do Sampaoli foi o que mais mostrou essa carência, essa necessidade de se trabalhar também de uma outra forma. E a curiosa história do Rossi, né? O acerto com ele acontece, aí há uma mudança na comissão técnica, chega um treinador que enxerga o goleiro como aquele que inicia os movimentos ofensivos, e o Rossi não necessariamente é um goleiro com esse perfil, ele pode ser, mas não necessariamente é, a carreira dele mostrava outro tipo de coisa, um goleiro mais reativo do que qualquer outra coisa, mas numa comissão técnica que é especialista em linha de 4, que entende que o trabalho é feito numa ordem que primeiro pensa na solidez para ganhar confiança e depois aproveitar a qualidade técnica de todo o time, não só dos jogadores do meio de campo para frente, para ser ofensivo com eficiência, ele está no lugar certo, né? Porque não, é exatamente o que o Gustavo disse. Não é que o Flamengo continua exposto, continua cedendo muito volume ao adversário, mas tem um goleiraço que impede que a bola entre. Não é isso que está acontecendo. O Flamengo se defende bem coletivamente, os adversários não têm condições, não apresentam, eles não chegam, nas vezes em que chegam, porque o futebol também não é um esporte que você consegue controlar totalmente, tem um goleiro que está num momento excepcional e, de fato, ele impede nessas raras ocasiões que a bola entre. A equipe facilita, né, a vida do Rossi, é verdade. O Flamengo Flamengo vai tomar 7 gols no Campeonato Brasileiro inteiro. Inteiro? Se essa foi uma conversa ouvida no camarim da ESPN, é claro que é uma figura de linguagem. Não, mas eu tava, sei lá, André, eu tô um pouco assustada com 7 gols, sério. Mas as coisas se encaminham para um Campeonato Brasileiro em que, se o Flamengo, claro, o nível de dificuldade vai ser muito maior do que o estadual, a maior parte do estadual, mas o Flamengo caminha para tentar ser um time que sofre muito poucos gols. E se isso acontecer, é um problema e um problema gigantesco para todos os outros. Você acha que vai manter essa pegada, então, no Grandes Jogos? E a gente pode falar de Campeonato Brasileiro, também de Libertadores, Copa do Brasil? Assim, o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade, nesse momento, o tipo de competição que eu acho que se encaixa melhor com o que o Flamengo está tentando se transformar como time, né? Que é o campeonato onde o melhor time vence. E o Tite gosta muito desse tipo de competição, né? Então, se o Flamengo se fortalecer ao longo da temporada, como está dando mostras nesse primeiro estágio, que é o Campeonato Estadual, no Campeonato Brasileiro, eu acho que está aí o maior potencial do Flamengo. Claro que pode ganhar as Copas, que as Copas se tornam mais imprevisíveis no mata-mata. O brasileiro ele é mais lógico. E esse time do Flamengo crescendo como está crescendo, ele logicamente vai ser um dos principais candidatos. E para você, André, mesmo tema? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Se o Campeonato Estadual é um sinal do que o Flamengo pode ser, e eu nem acho... Se essa pergunta for feita para a comissão técnica, especialmente para o Tite, a respeito do rendimento coletivo em termos daquilo que ele espera, que é o potencial do time, ele vai dizer que as coisas ainda estão muito no começo. E estão, de fato. Em termos de teste, nível de exigência, o que vem da temporada pela frente vai ser muito mais complicado, são dificuldades muito maiores do que o Flamengo enfrentou até agora. Mas o caminho, se o caminho é esse, e no sentido da sintonia, o time conseguir ser melhor ainda no que está fazendo, mas se o jeito de jogar é esse e se os objetivos que o Flamengo tem quando entra em campo são esses que nós estamos vendo, o time conseguir executar no Campeonato Estadual até agora, vai ser um problema. Vai ser um problema. É claro, também tem o outro lado da moeda, porque nós somos assim no Brasil, como opinião pública e como consumidores de futebol.
naqueles trechos, e eles vão, é muito difícil que não aconteça, naqueles trechos em que a máquina esteja falhando lá no final, ele vai ser chamado de retranqueiro. Porque o Flamengo não vai levar gols, mas também não vai fazer gols. E aí uma sequência de 3 empates. Nossa, mas que isso? Cadê o DNA ofensivo? Sim. Esse grupo não é para isso. O que esse técnico está fazendo? Ele tem uma Ferrari em mãos e só sabe dirigir um... Não vou tratar outras marcas de maneira pejorativa. Sim. Mas todas as coisas que são ditas a respeito de um treinador que não consegue resolver imediatamente problemas que surgem para todos ao longo de um ano tão difícil e tão longo, né, como é o calendário brasileiro. Lembrei de quando ele estava no Corinthians, ele era o empatite, porque ele empatava muito lá. E aí ganhou simplesmente o Mundial e tá tudo certo. Tá tudo resolvido. Rapaz, se a gente pegar o campeonato até agora, o Flamengo foi bem melhor do que o Fluminense. O Flamengo terminou em primeiro lugar, o Fluminense terminou em quarto. O Flamengo só levou um gol, e mesmo assim era a equipe alternativa, dirigida pelo Mário Jorge. O time do Tite não levou nenhum gol no campeonato. Aí vão falar, os especialistas no desmerecimento. Cada vez mais essa classe está aumentando, desmerecer os outros e tal. O campeonato carioca é fraco e tal. Beleza, mas o campeonato carioca tem 3 clássicos. Hein? Qual campeonato estadual tem 3 clássicos no Brasil? O paulista e o carioca. O Campeonato Paulista é o mais forte do Brasil num todo. Pegando todas as equipes, o Campeonato Paulista é o mais forte, indiscutivelmente. Mas o Campeonato Carioca tem 3 clássicos, 4 grandes e 3 clássicos para um time, né? Porque, na verdade, tem mais clássicos aí. E tem um time que hoje está fazendo bonito aí no cenário do futebol brasileiro, que é o Nova Iguaçu. Tanto é que ficou em segundo lugar na classificação geral e jogará com vantagem contra o Vasco. Então, cara, eu acho que o Flamengo fez até aqui realmente algo extraordinário no campeonato. O Fluminense decepcionou, esperava mais do Fluminense. O Flamengo do Tite está a 10 jogos sem sofrer gols. E aí, pra quem gosta de desmerecer, claro, sempre vai ter. Ah, mas no Carioquinha é mole. Tá bom, mas ele pegou Fluminense, ele pegou o Vasco, ele pegou o Botafogo. Eu costumo dizer do Vasco e do Botafogo, que eu falei agora recentemente. A gente pegou os 5 clubes que mais gastaram com contratações no Brasil. O Botafogo é o segundo, só tá atrás do Flamengo. O Vasco é o quarto, ou é o terceiro? Não, é o quarto, o terceiro é o Corinthians. O Vasco é o quarto em gastos com contratações. E esse Flamengo do Tite, Flávio, tá 10 jogos sem sofrer gols. Lembrando, como disse o Mauro, a várzea que era a defesa do Flamengo no ano passado. Gente, eram gols ridículos, eram jogos ridículos, era zagueiro que não pulava em bola aérea, era jogador acomodado que não marcava lá na frente, era um Flamengo ridículo quando queria, como eu falava na época, sem vergonha na cara. E hoje a gente vê um Flamengo como esse. É claro, acho cedo pro torcedor dizer, vamos ganhar tudo, que tem muito já falando isso, mas o torcedor pode. Agora, esse número do Tite, Flávio, pode ir ainda mais longe, porque tudo leva a crer que o Flamengo pode até encerrar esse Carioca sem sofrer gol. Eu não tomo o campeonato regional como referente de nada, realmente não. Então eu estou olhando o Flamengo, a montagem do time, a maneira como o time está jogando. E dá para arriscar que o Flamengo vai brigar muito por todos os títulos. Ele é favorito em todas as competições, todas. Brasileiro só tem o Palmeiras para encarar. Você falou tem muitos, eu acho que não. Só tem o Palmeiras para encarar pela regularidade, pelo tempo de trabalho, pelo conhecimento que o Abel Ferreira tem do elenco. Mas o elenco do Flamengo é bem superior. Então eu entendo que o Flamengo é o grande favorito do Campeonato Brasileiro, se escapar dele é Palmeiras. Nos mata-matas, um time com essa regularidade é muito difícil de ser batido também. Eu não consigo imaginar o Flamengo jogando com outra equipe que não seja o Palmeiras e encontrando dificuldade em 2 jogos. Atlético Mineiro, vai se montar esse quarteto aí. Mas eu sempre falo do Atlético porque eu acho que é um quarteto que se jogar bem junto vai jogar muito. Sim, mas não vai ter o mesmo equilíbrio de meio campo e defesa. Porque vai ter esse quarteto lá na frente, que é um quarteto que se expõe um pouco mais. Em 2 jogos eu acho muito complicado. Se um jogo só, pode acontecer. Em 2 eu acho difícil. Então acho que o Flamengo está montando um baita time. Onde ele vai chegar, eu não sei. Essa comparação com o Jorge Jesus é bobagem, que é muito cedo, né? É outro tipo de jogo também. O time do Jorge Jesus é um time espetacular, bom de se ver jogar. Talvez o time do Tite não seja tão espetacular como aquele.
mas vai brigar muito, muito. Acho que o Flamengo é favorito a praticamente tudo que ele for disputar. Não, a tudo que ele for disputar, ele é favorito. Vai ganhar tudo ou não, às vezes depende de uma contingência. Mas para mim, pelo que eu vi aí, e sem tomar por base Sampaio Corrêa, nada disso. É o trabalho que está sendo feito mesmo. Ontem achei que o Diniz errou quando colocou 2 jogadores lentos no meio. Aí quando entra o Lima pela condição do Renato, o time até melhora um pouquinho, até equilibra um pouco. Mas não dá para comparar o elenco do Flamengo com o elenco do Fluminense também, né? Aí, se o Flamengo acertar uma boa jornada, é tal história. O Flamengo só vai perder o torneio que ele der algum vacilo. Se ele não vacilar, e o Tite costuma concentrar bem o time, deixar o time bem focado, vai ser difícil bater o Flamengo esse ano. Vai perder muito pouco. Eu arrisco dizer que dificilmente o Flamengo perderá 10 jogos esse ano. Acho que não chega. Talvez, olha, falei 10, posso estar até exagerando. A gente vai perder muito pouco no ano inteiro. O Flamengo não perdeu. Não. O Flamengo não perdeu ainda no ano. É bom deixar isso claro. O Flamengo apresenta projeto à Caixa Econômica Federal para a construção do seu novo estádio. Esse projeto pode sair do papel a qualquer momento. E falta muito pouco para esse sonho se tornar realidade no Flamengo. O que a gente vai repercutir na informação trazida pelo Lauro Jardim, né, competente colunista do jornal O Globo, que fala sobre a reunião, ou seja, o pontapé inicial que o Flamengo dá no projeto de construir seu próprio estádio, a reunião entre Rodolfo Landim, realizada no fim de semana, e Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, o Flamengo dando o seu pontapé inicial e o Flamengo apresentando finalmente uma proposta para a construção do seu próprio estádio na região do gasômetro. Lembrando que aquela região, aquele terreno pertence, isso já foi trazido pelo ótimo Fabrício Kika aqui no canal, pertence a um fundo de investimento, tá? Que está vendo o valor daquele terreno se deteriorar. Veja, aquele terreno já chegou a estar cotado, avaliado em 400 milhões de reais. Não é bem assim, tá? Esse terreno está contaminado, como já trouxemos aqui no canal também. E, portanto, ele perde valor de mercado. Hoje, o valor de 250 milhões de reais, isso o Fabrício Kika já falou por aqui também, do canal Mundo na Bola, é um valor bem condizente com aquilo que representa hoje o terreno do gasômetro, tá? Então houve esta reunião, tá? Já também confirmada pelo Rodrigo Matos do UOL, e a gente vai deixar toda essa questão do estádio. O Flamengo pode erguer esse estádio de diversas formas, tá? A gente já conversou com o Valim Vasconcelos aqui no canal também, que foi vice-presidente de finanças do Flamengo, o melhor que o Flamengo já teve durante muito tempo. Para mim, o Valim Vasconcelos deveria ser o sucessor do Rodolfo Landim, essa é apenas uma opinião. E o Valim apresentou várias formas de monetização desse estádio, tá? De como esse estádio pode gerar dinheiro. Num primeiro momento, é bem capaz que o Flamengo abra uma parte da sua SAF para a negociação, e aí depois disso a arrecadação de verba para a construção do seu estádio. 250 milhões para a aquisição do terreno do gasômetro, o Flamengo tem. O Flamengo tem esse dinheiro, tá? Então, esse não seria o maior problema. O problema seria ali um projeto de descontaminação do solo, tá? Isso é a primeira coisa a ser feita, tá? A descontaminação do solo, e depois sim fundação, aquela coisa toda, tá? O valor, repito por aqui, condiz com o que oferece hoje o terreno do gasômetro. A questão é, o fundo de investimento vai perdendo dinheiro à medida que o tempo passa, ou seja, eles precisam vender esse terreno, tá? E aí o Flamengo surge, evidentemente, como um candidato a comprar o terreno e fazer toda a organização para levantar o seu estádio. Esse é um processo demorado? Bastante, gente. Não é um processo fácil. Tem questões ali ambientais, tem uma série de coisas. Isso demanda muito tempo, tá? O Fabrício Kika trouxe um exemplo, inclusive, de que comprou um terreno e nesse terreno havia uma árvore. E até conseguir a licença para derrubar aquela árvore levou muito tempo, tá? Então não é um processo rápido esse, é um processo demorado. Enquanto isso, o Flamengo, evidentemente, vai tentando vencer as licitações temporárias do Maracanã
para ganhar tempo e ter onde jogar, ter um estádio ali do qual seja concessionário para ir tentando jogar. A questão toda, gente, é que o Flamengo vai perdendo dinheiro com o Maracanã. O Maracanã é uma operação pouco rentável para o Flamengo, diante de outras negociações que há, outros casos, negociações não, né? Mas outros casos que existem no futebol brasileiro. Por exemplo, o São Paulo fatura mais com o Morumbi, embora o Morumbi seja menor do que o Flamengo fatura com o Maracanã, por questões ali digitais, de concessão, aquela coisa toda. O Flamengo precisa ter um estádio para chamar de seu. E esse é um passo importantíssimo numa localização nobre do Rio de Janeiro. Então o presidente Rodolfo Landim está certíssimo quando apresenta um projeto, isso é muito legal, já tinha havido uma reunião anterior em que carecia ali a apresentação de um projeto, ele consegue, isso é um golaço, consegue uma reunião com o presidente da Caixa Econômica Federal para apresentar finalmente um projeto de estádio. Evidentemente que a gente pode fazer críticas aqui a esse projeto, não tenho o projeto em mãos, então não as farei, justamente por causa disso. Agora, uma vez erguido o estádio, o Flamengo pode monetizá-lo de várias formas, né? Vendendo naming rights, vendendo cadeiras cativas, setorizando naming rights no estádio. Por exemplo, uma arquibancada pode ter o nome de uma empresa, a outra na frente, o nome de outra empresa, e por aí assim sucessivamente, tá? E o Flamengo também abriria essa arena para shows, tá? O que também ajudaria a monetizar todo esse processo. Tendo a prerrogativa, imagino eu, como dono do estádio, nesse modelo de negociação, de dizer, esse show aqui legal, esse aqui não, porque vai cair numa data importante. Para isso precisa ter um calendário definido com antecedência para que o Flamengo possa definir isso tudo. E o Flamengo pode fazer um modelo de SAF, por exemplo, como é na Alemanha, que o clube tem a maioria, mas faz sua negociação com outros parceiros. O caso do Bayern de Munique, por exemplo, que tem 51% das ações do clube, e aí o resto vendeu para Audi, Adidas e Audi. De acordo ao jornalista Vene Casagrande e ao jornalista Júnior Miguel Neto, o jogador Antony está na mira do Flamengo. E em busca de fazer uma reformulação em seu setor ofensivo, o Manchester United quer emprestar o jogador Antony. E de acordo ao jornal inglês, o clube do noroeste da Inglaterra está disposto a liberar o jogador por empréstimo para o Flamengo por uma temporada. Será que essa negociação pode acontecer? De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo analisa uma proposta de empréstimo por um ano ao Manchester United pelo atacante Antony. O Flamengo tem o desejo de contar com brasileiros na janela do meio do ano. Antony tem 24 anos e vive um momento de instabilidade lá no clube inglês, porque o atacante não tem tido espaço na equipe, que pagou quase 100 milhões de euros em 2022. Segundo o Júlio Miguel, os ingleses têm interesse de emprestar já na próxima janela e ver o Flamengo como um bom destino. Vale lembrar que os clubes já fizeram negócio semelhante com o Andrés Pereira em 2021. Um grande empecilho ainda, de acordo com o jornalista, no negócio é a briga que o Antony teve com a namorada em setembro do ano passado. Outro fator que pode pesar contra é que o empresário do Antony é o mesmo do Gabigol, o Júnior Pedroso. Há uma rusga e mal-estar pela renovação de contrato com o Gabigol não ter sido feita. Então, tá aí a informação. Flamengo, portanto, segundo o jornalista Júlio Miguel, de olho no atacante Antony. Eu vou dar minha opinião. Esse imbróglio, esse problema, fora das quatro linhas, envolvendo uma possível agressão à namorada, a namorada acusou, cara, eu acho que o Flamengo não precisa comprar esse barulho agora. É a minha opinião. Até a apuração dos fatos, enfim. Acho que seria uma negociação também extremamente difícil, mas tá aí, Júlio Miguel Neto informando o interesse do Flamengo em ter o atacante Antony. Dê a opinião de vocês aí, pessoal. Vocês acham que seria um bom reforço para o Flamengo? Tecnicamente falando, obviamente, eu não tenho dúvidas. O grande problema é essa imagem dele fora das quatro linhas. Mas, enfim, quero a opinião de vocês. E por falar em Gabigol, Gabigol treinou normalmente, tá? Nessa terça-feira, com os demais jogadores, ou seja, recuperado da lesão muscular, e a ideia é que o jogador seja relacionado no sábado contra o Fluminense pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca. Recuperado ou não, bem ou não, a gente sabe que o Gabigol hoje é reserva.
E é duro dizer, cara, mas eu acho que a gente pode estar vivendo aí os últimos momentos do Gabigol com a camisa do Flamengo, ou a última temporada, melhor dizendo, do Gabigol com a camisa do Flamengo. Eu não vejo o Gabigol aceitando uma renovação de contrato com um tempo menor daquilo que ele havia acordado com a diretoria na temporada passada, enfim, aceitando ser reserva no time do Flamengo. De fato, eu não consigo enxergar isso. A gente pode estar vivendo, sim, né, nenhum exagero em dizer isso, que pode ser o último ano do Gabigol, lembrando que o contrato dele acaba em dezembro. Eu também não acredito no Gabigol assinando um pré-contrato com uma outra equipe. Vocês pensam assim, beleza, ele já pode assinar no meio do ano. Gente, assinar um pré-contrato no mundo da bola é visto como algo assim, como que eu preciso utilizar uma boa palavra para vocês entenderem. Não é antiético, mas é algo que, assim, no mundo da bola não é bem quisto, digamos assim. Quando o jogador faz isso é porque ele não tem a menor relação com o clube, ele não tem nenhum sentimento pelo clube, nenhuma gratidão pelo clube, e são coisas que eu tenho certeza que o Gabigol tem para o Flamengo. O Gabigol é ídolo, é considerado por muitos aí o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Eu duvido que o Gabigol assine um pré-contrato no meio da temporada para sair de graça no meio do ano. Acho que essa novela da renovação vai se estender até dezembro, mas não com o Gabigol assinando um pré-contrato e saindo de graça. Então é isso daí, nação. Tá aí as informações do Flamengo, essa possibilidade do Antony chegar no meio do ano por empréstimo. Será que pode acontecer? Vamos ver no decorrer dessa janela de transferência, né? E também tá aí a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense. Eu gostaria que você, antes de sair do vídeo, escrevesse nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos e também já aproveita e coloca o seu palpite para a partida deste sábado contra o Fluminense, tá bom? Obrigado, nação, por você estar aqui até o final do vídeo. Um bom dia para todos vocês, ótimo dia para todos vocês. Não se esqueça, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo aqui no nosso canal Meu Mengão React, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.